Irmãos, vamos louvar com o hino 306? 306. A palavra de Deus é um tesouro. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu, ó Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Luz que guia pela senda da paz e alumia os que em trevas estão. Lâmpada que nos faz ver ousadia de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu, ó Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o modo da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo a eternal mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu, ó Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Amém. Graças a Deus, nosso Senhor. Amados irmãos, quero voltar aqui para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 22. Nós começaremos com esse texto bíblico que fala sobre a parábola das bodas, dita pelo Senhor Jesus Cristo. E esse capítulo 22, tratando-se desta parábola, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram
um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Apenas esses 14 primeiros versículos para nossa reflexão. Volto a dizer, é muito importante, meus irmãos, especialmente em cultos de ensino bíblico, doutrinário, escola bíblica dominical, é muito importante nós fazermos anotações, destacarmos os versículos, para que a gente possa fixar o aprendizado da matéria que está sendo explanada. Eu quero, com a graça de Deus, falar um pouco sobre esta parábola, mas dando ênfase a esse último versículo que nós lemos, que é o versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não é um texto fácil de ler, é um texto bíblico bastante contundente, bastante severo, e que o Senhor Jesus procurou ensinar a todos, incluindo a nós, a importância de nós estarmos atentos ao convite que é feito para as bodas. Agora, meus irmãos, estamos em uma semana que, se o Senhor permitir, nós cearemos no próximo sábado, em culto de ceia do Senhor, no próximo sábado, e é uma semana, como todos os demais dias, é claro, muito importante, que devemos nos preparar diariamente para participar do corpo e do sangue, do pão e do cálice. E a palavra de Deus no culto de ceia, que não é hoje, obviamente, nos convida a nós nos examinarmos, para que a gente, de fato, possa participar com legitimidade. Agora, quando estudava essa palavra, meus irmãos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, o Espírito Santo me levou ao texto escrito por São João no capítulo 15 do Evangelho do Senhor Jesus,
versículo de número 16. Ali ainda trata-se das últimas instruções que o Senhor Jesus estava dando aos discípulos. Capítulo 15 começa com a palavra do Senhor falando: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Depois, o versículo 5, o Senhor Jesus continua a ensinar: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. E indo adiante, chego ao versículo 16 desse capítulo 15 de São João, que está escrito: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então veja que, na primeira referência bíblica do estudo de hoje, a palavra do Senhor Jesus diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Agora, o versículo 16 diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu quero justamente tratar e trabalhar com este verbo escolher. Meus irmãos, quando nós vamos à feira, ou ao supermercado, ou ao comércio de forma geral, mas a feira que vou enfatizar melhor o exemplo. Quando vamos comprar uma fruta, uma verdura, legumes, outras coisas mais, nós escolhemos o que tem de melhor ali diante dos nossos olhos. Nós pegamos a bacia e vamos ali, se é uma laranja, você vai escolher as melhores. De preferência, aquelas com casca lisa, porque tem mais suco. E você vai olhar e algumas você vai descartar, ou dependendo da safra, você vai descartar muitas, porque poucas terão qualidade, depende muito da safra. E quando você enche a bandeja, você diz: olha, é isso aqui que eu quero. Tem aqui uma dúzia de laranja. Você paga e leva para casa. Assim acontece com as demais compras, você procura sempre selecionar o que tem de melhor diante dos seus olhos, para que você possa, de fato, usufruir daquele produto. Mas quantas vezes nós já não fizemos isso e chegamos em casa, e quando vamos tirar tudo das sacolas e colocar nos devidos lugares, a gente vê que uma laranja passou desapercebida, e ela não estava boa. Talvez você estava com peso, com pressa, e apesar de você ter dedicado tempo para escolher aquele produto, você deixou alguma passar. E aí você se frustra: poxa, porque eu não vi? É como comprar também o mamão, seleciona o melhor, daqui a pouco chega em casa um todo amassado. Poxa vida, não é o que eu queria, mas agora já foi. Eu já comprei, já paguei. Queridos, a vida é feita de escolhas. Trouxe o exemplo da feira, até porque fui feirante também. E trabalhando em feira, a gente observa que tem muito desperdício. Muito desperdício. Porque os clientes procuram os melhores produtos. E aquilo que não foi vendido ao longo do dia,
infelizmente, muitos daqueles produtos serão descartados. E é um desperdício gigantesco em termos de alimentos. Quantas pessoas não poderiam ser alimentadas com aqueles produtos que outrora não servem para ninguém? Amados irmãos, a nossa vida, ela também é cheia de escolhas. Nós procuramos sempre escolher aquilo que os nossos olhos nos atraem. Mas não poucas vezes, dias depois da escolha ter sido feita, bate o arrependimento. Porque nós pensávamos que era uma coisa, mas era outra. Poderia aplicar esta metáfora a várias áreas da vida, incluindo o relacionamento conjugal, o casamento. Pessoas que se casaram, especialmente na nossa época, na nossa geração, em que nós escolhemos com quem nós queremos casar. Foi-se o tempo que os pais escolhiam, muitos anos atrás, e achamos que é a melhor decisão que estamos tomando. Mas, novamente, depois de algum tempo, se a escolha não foi bem feita, se ela não foi direcionada por Deus, a frustração vai pairar. Você pode também comprar um automóvel, olhando para a aparência dele, escolhendo a dedo entre diversos outros, vendo custo-benefício, e depois que você de fato paga e pega as chaves, você se arrepende por ter escolhido o carro errado. E aí te traz dor de cabeça. Meus amados irmãos, volto aqui para a exposição da parábola do Senhor Jesus. Observemos bem a fala do Senhor Jesus. Ele está explicando sobre a parábola das bodas. Aqui tem uma festa. E por ser uma festa, muitas pessoas foram convidadas. Muitos pratos foram preparados para aquele jantar. Mas o Senhor Jesus disse que os convidados não valorizaram, não foram, não quiseram ir. E para não estragar aquele alimento, aquele jantar, fez-se necessário convidar outras pessoas, pelos valados, pelas ruas. Olha, tem uma festa, o jantar já está posto. Você não quer ir com a gente? Aproveite a oportunidade. E quando a gente olha a explanação dessa parábola, o Senhor Jesus diz que, quando os servos saíram pelos caminhos, pelos valados, ajuntando todos quanto encontraram, tanto maus como bons, a festa nupcial ficou cheia de convidados. Mas durante a festa, a palavra de Deus ainda diz que o rei foi averiguar sobre os convidados que ali estavam, se todos estavam de fato qualificados para participar daquelas bodas, daquele jantar. E no versículo 11 me chama muito a atenção, estou aqui no capítulo 22 de São Mateus, parábola das bodas. Quando o rei faz esta averiguação, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Ora, quando todos foram convidados, seguramente o convite
foi bem direcionado. Olha, você vai para uma festa, procure se apresentar da melhor forma possível. Mas agora, na averiguação, ele se depara com um homem que não estava trajado com veste nupcial. Observe que está no singular. Um homem. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E diz a palavra de Deus que ele emudeceu. Ele se calou. E aí vem a sentença do rei aos servos: amarrai-o de pé e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E daí que o Senhor Jesus conclui essa parábola dizendo que muitos são chamados, muitos são convidados. Venham, vamos participar. O Senhor Jesus está convidando, o Senhor Jesus está nos chamando, venham. Só que poucos são escolhidos. E agora, quando a gente enfatiza o escrito por São João, no capítulo 15, versículo 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Queridos irmãos, a pergunta que eu me fiz, e refaço agora aos senhores também: por que o Senhor nos escolheu? Observe que não está escrito aqui que fomos nós que escolhemos a Ele. Não. Ele, de forma muito clara, ele disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Por que o Senhor nos escolheu? O que é que nós tínhamos ou temos para ter sido escolhidos pelo Senhor Jesus? Será que quando fomos escolhidos pelo Senhor, nós éramos melhores do que outros? Seguramente não. Seguramente não. Mas a palavra está dizendo que não fomos nós que escolhemos o Senhor Jesus. Mas como pode Ele nos escolher se a palavra de Deus disse que Deus, olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer? Nenhum. Ele não viu. Porque o Senhor Jesus nos escolheu. E continua escolhendo, chamando, escolhendo, chamando, escolhendo, chamando, escolhendo. Para quê? Para que a gente possa ir e dar fruto, fruto que venha a permanecer, a fim de que tudo quanto nós pedimos no nome do Pai, Ele possa nos conceder. Nós vamos ver, ao longo da palavra de Deus, muitas escolhas que o Senhor Deus fez, de Gênesis a Apocalipse. Muitas escolhas que o Senhor fez. E nós podemos, por exemplo, observar uma dessas escolhas que está registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 41. Quando o Senhor, Ele revela algo ao profeta Isaías, e Isaías registra no versículo 8 desse capítulo 41, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó,
a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Queridos irmãos, Jacó, tanto quanto nós, era para ser rejeitado, descartado. Veja como é diferente. Nós queremos escolher sempre o melhor para nós, mas muitas vezes nós erramos. Mas a escolha do Senhor Deus não é feita dessa forma. Primeiro porque não há nenhum justo sequer, nenhum. Mas aqui o Senhor está enfatizando, olha, dirigindo-se a Jacó, mas tu, ó Israel, meu servo, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi, não te rejeitei. E ele diz mais, eu não só te escolhi, e não te rejeitei, Jacó, que agora se chama Israel, mas não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Veja que o Senhor Deus escolheu com clareza aqui. Poderíamos falar de Abraão, como citamos, Isaque, Jacó. Poderíamos falar sobre a escolha que o Senhor Deus fez por Moisés, a Josué. Tanto quanto a escolha que o Senhor fez para com Noemi, para com Ruth, para com Esther. O Senhor, Ele chamou, e durante o trabalhar dele, Ele escolheu, Ele selecionou, esse aqui, esta aqui, está correspondendo à escolha que eu fiz, está correspondendo ao chamado que eu fiz para ele, para ela. E aí o Senhor destaca. O Senhor também escolhe, além de escolher pessoas, Ele escolhe lugares também. Nós podemos ver no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, um texto conhecidíssimo, versículo 12, quando o Senhor aparece a Salomão, de noite disse a ele, Salomão, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Veja que o Senhor escolheu o local. E assim, o Senhor continua falando para com Salomão, se eu cerrar os céus, se não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre meu povo. E ele continua, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Depois de tudo isso, ele continua dizendo, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Por que deste lugar? Porque o Senhor escolheu este lugar para adoração, para louvor, para sacrifício. E assim foi. Nós podemos ver ainda que, além do Senhor escolher pessoas, escolher lugar, o Senhor também escolhe povos, nações. Podemos ver em Salmo 33, verso 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança.
Observem bem, meus irmãos, que o Senhor vai escolhendo tudo aquilo que será importante para o cumprimento da palavra dele. Amados irmãos, mas ainda dentro dessa questão da escolha, é importante a gente entender o porquê, o objetivo de ter sido escolhido. Quando a gente compra alguma coisa, sempre primando pelo melhor, é porque tem uma finalidade para o nosso próprio uso. Está certo, fazemos assim. Não tem nada de errado, não. Só que aqui há um contraponto. O Senhor Jesus trabalha de forma muito diferente da nossa. E a gente pode ver agora, na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, nós vamos compreender com maior clareza a revelação desta escolha que o Senhor fez a nós e continua fazendo a todos os povos, tribos e nações. O Senhor tem chamado a muitos para segui-lo. E através dessa chamada, ele vai escolhendo aqueles que perseverarem. O apóstolo São Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no versículo 27, olha que o Espírito de Deus revela ao apóstolo São Paulo: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Primeiro capítulo da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, versículo 27. Olha a profundidade dessa escolha. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Por que ele fez isto? Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Queridos irmãos, esta revelação que o Senhor Deus deu ao apóstolo São Paulo pelo Espírito Santo mostra que a escolha que o Senhor Jesus fez para conosco não foi uma escolha porque nós éramos melhores do que outros. Não, 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 não. O Senhor nos escolheu como algo que seria descartado, ninguém queria, porque o pecado estragou a humanidade. O pecado é como aquele bichinho que entrou lá na laranja e estragou a laranja. E junto com aquela laranja estragada foi estragando outras também. O pecado, ele corrói, ele destrói, o pecado cheira mal. Mas o Senhor Jesus, vendo que não sobrou um justo sequer, o Senhor Jesus veio cumprir a palavra de Deus, a qual enviaria o Messias para resgatar a muitos. E ele veio para nos salvar do pecado, nos tirar do mundo, nos tirar das coisas que estragavam cada vez mais. Mas o Senhor nos tirou de lá com mão forte, e aquilo que não prestava, como pode o Senhor escolher alguma coisa que não prestava? É justamente assim que o Senhor trabalha. Porque assim como o feirante descarta aquela laranja que não prestava, mas quando ela cai na terra, a semente dela vai fazer com que dela possa nascer uma outra árvore para dar muitas outras laranjas, algo que ninguém queria, mas
vai morrer aquela semente, vai germinar, vai nascer uma plantinha, vai crescer, se tornará uma árvore, daqui a pouco aquela árvore está cheia de laranja de novo. E é assim que o Senhor Jesus faz e tem feito com cada um de nós. Nós cheirávamos mal por conta do pecado, mas o Senhor escolheu essas coisas loucas, que o mundo não pode entender, para confundir a sabedoria dos homens. E o que aconteceu? Quando o Senhor Jesus nos chamou, nos escolheu, qual foi o convite que Ele nos fez? É que nós deveríamos nos arrepender, nós deveríamos nascer de novo. Aquela fruta, aquilo que não era bom, teve que morrer e nascer de novo. E esse novo nascimento que mostra o poder de Deus na nossa vida. Ninguém queria nada com a gente, mas o Senhor Jesus transformou aquela velha criatura em uma nova criatura. O velho homem que cheirava mal, agora se tornou um novo homem, tendo cheiro de Cristo. O velho homem que tinha a mente contaminada pelo pecado, o Senhor transformou em um novo homem, uma nova mulher, com a mente de Cristo. Esta é a escolha que o Senhor Jesus fez, e São João registra: não escolhestes vós a mim, não. Vocês não mereciam, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E agora que nós nascemos de novo, meus irmãos, esta árvore está frutificando para a glória de Deus. Veja que na videira, no exemplo da videira, o Senhor disse: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Nós éramos um ramo seco, nós éramos o jambuzeiro, nós não tínhamos vida em nós mesmos por conta do pecado, mas o Senhor enxertou a cada um de nós na videira verdadeira. Por que Ele fala videira verdadeira? Porque tem a videira falsa. Mas nós agora fomos enxertados nessa videira. E agora nós estamos dando fruto como? Fruto com bom testemunho, fruto pela palavra de Deus que transformou a nossa vida. Por isso que a partir de então nós precisamos viver em novidade de vida. Nós não podemos viver como outrora nós vivíamos, como velha natureza, não mais. Agora não, nós precisamos viver em novidade de vida, porque Jesus Cristo nos comprou com o seu sangue. E diz a palavra do Senhor, de forma muito enfática, que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Isto se enquadra, isso se aplica quando? Quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos. Mas tudo isso precisa ser feito pela fé. Nós precisamos entrar pela fé. Por isso, meus irmãos, nós não estamos servindo a Jesus porque somos melhores do que outros. Não. Nós estamos servindo a Jesus porque a misericórdia do Senhor Deus nos alcançou. Como também essa misericórdia tem alcançado e quer alcançar muitas outras vidas ainda. Daí a importância de nós atentarmos para a palavra de Deus. Veja como que o homem escolhe e como o Senhor Deus escolhe. Vamos ver a escolha que Samuel fez, ou queria fazer, para o sucessor de Saul. Quando os filhos de Jessé se apresentam, ele vai sempre buscar o mais velho, seguindo até
um princípio da lei, da época, como funcionava. E ele vai descendo a escadinha dos filhos por idade. Certamente está perante mim o escolhido do Senhor. E o Senhor responde, não, 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 eu não vejo como vê o homem, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu olho para o coração. Meus irmãos, qual seria a qualidade do fruto ou da fruta de Saulo de Tarso? Qual seria a qualidade? Olhando para a palavra de Deus, era algo que não prestava. Mas o que o Senhor fez? O Senhor transformou aquele homem para que o nome dele, do Senhor Deus, pudesse ser engrandecido e exaltado. Então veja a transformação que foi feita na vida de Saulo de Tarso. Tanto quanto os filhos de Jessé foram passando, e aí o Senhor fala, olha, ainda falta o menor, tem um ainda que não está aqui, você não está vendo, Samuel, mas vai lá e manda chamar, porque é ele que eu escolhi, é ele que eu separei, e foi ele que o Senhor consagrou. O que dizer do profeta Jeremias, antes que te formasse no ventre eu te escolhi, as nações te dei por profeta. Meus irmãos, a escolha do Senhor Deus é uma escolha pautada na transformação da velha criatura que foi dominada pelo pecado para a nova criatura. Por isso que ele requer, e ele estabelece aqui, ele não fez uma escolha qualquer, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Há uma nomeação aqui em jogo. Nomeou para quê? Para que vades, deis fruto. E o vosso fruto permaneça, ou seja, aquilo que não prestada precisa morrer. Aquela semente que seria descartada, ela vai ser germinada numa terra boa, ela vai morrer, vai nascer de novo e vai dar muito fruto para a glória de Deus. E o que ele pede, o que ele diz ainda ao final, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Veja que privilégio, meus irmãos, ser escolhido pelo Senhor. Veja que privilégio ser fiel à palavra de Deus. Aqui, o Senhor Jesus é muito claro, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. E ele define aqui um princípio básico da fé. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. É muito relevante, meus irmãos, nós atentarmos para esta palavra, porque uma vez chamados, uma vez que nós correspondemos a esse chamado, nós seremos escolhidos. Porque se nós não correspondermos, corre-se o risco de ficar lá em São Mateus 22, chamados, mas não escolhidos. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A diferença entre um e outro é que o chamado, ele precisa corresponder para então ser escolhido. Quando é chamado, mas não corresponde, não tem como ser escolhido para algo maior. E esse algo maior está falando do reino de Deus. Queridos, nós devemos atentar com muita diligência para essa palavra, porque quando nós aplicarmos ela na nossa vida cristã, nós vamos ver os resultados efetivos em nossas próprias vidas. Tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele vos concederá. Quem é que pode usufruir desta palavra?
todos aqueles que foram chamados, corresponderam ao chamado e foram escolhidos para dar fruto e fruta com abundância. As dificuldades da vida, meus irmãos, todos nós teremos que passar, mas quando nós entramos na presença do Senhor com fé, orando em nome do Senhor Jesus Cristo, se estivermos dentro da vontade dEle, Ele nos concederá. Não preciso fazer nada mirabolante, meus irmãos, além do que está na palavra de Deus. Eu preciso simplesmente cumprir e viver o que está escrito nela. Amados irmãos, veja o benefício que hoje nós temos de conhecer esse Evangelho. Veja o benefício que nós temos de hoje compreender a profundidade, a riqueza do reino de Deus. Veja que benefício nós temos de poder compreender que o Espírito Santo é o nosso Consolador. Veja que benefício que nós temos de entender que o Espírito Santo é o nosso professor, o nosso ensinador, o nosso ajudador. Também devemos compreender que o Espírito Santo também é o nosso intercessor. E como nós sabemos isso? Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós fomos enxertados na videira verdadeira. E nós temos plena convicção pela palavra de Deus que nós estamos no caminho certo, no caminho que leva à vida eterna. Porque não há outro caminho que leve à vida eterna com Cristo, se não for o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Nós precisamos, meus irmãos, buscar, perseverar. Nós não podemos desistir das promessas que o Senhor Deus fez para cada um de nós. Não podemos desistir. Nós precisamos observar que a escolha do Senhor Jesus Cristo é para nós valorizarmos. Porque a Bíblia registra de um que não valorizou. O próprio Senhor Jesus diz que Ele escolheu 12, está lá em São João 6, versículo 7. Não vos escolhi, vós, os 12, para fazer a minha obra, para dar fruto. E Ele disse ainda na resposta: e um de vós é o diabo. Misericórdia, meus irmãos, que situação. Veja, o Senhor chamou os 12, vocacionou, enviou, selecionou, escolheu, e um se perdeu. Que o Senhor Deus tenha misericórdia, porque nós precisamos corresponder a essa escolha. É algo sublime que o Senhor Deus fez para conosco. É algo maravilhoso observar a transformação de vida que o Senhor Deus fez na nossa vida, com o Espírito Santo atuando, transformando aquele velho homem. Onde nós estaríamos hoje se o Senhor Jesus não tivesse nos escolhido? Onde nós estaríamos hoje? Mas o Senhor teve misericórdia de nós. Queridos, é maravilhoso servirmos ao Senhor Jesus. É maravilhoso, é um privilégio. Por isso que nós devemos estar sempre atentos a esta palavra. Já ouvi muitas pregações dizendo sobre esse texto de São João, que o Senhor nos escolheu porque nós éramos melhores, mas não. A escolha do Senhor Jesus é totalmente na contramão do que o mundo faria. O Senhor nos escolheu
de um mundo, de um lamaçal do pecado, porque a palavra também diz que o mundo jaz no maligno. Mas o Senhor Jesus nos tirou de lá e quer nos levar para um outro mundo, porque nós não somos daqui, meus irmãos. Nós estamos de passagem aqui. O Senhor Jesus quer nos levar para a eternidade com Ele. E nós sairemos deste mundo muito em breve, porque o Senhor Jesus está voltando para levar os escolhidos. E os escolhidos do Senhor têm 3 marcas importantíssimas, que são definidas pela palavra de Deus como um povo especial, zeloso e de boas obras. Mas agora, depois de nascer de novo, não antes, quando velha criatura, agora que nós nascemos de novo, aí sim, o Senhor fez de nós um povo especial, zeloso e de boas obras. Veja que maravilha, que poder que o nosso Deus tem de transformar uma velha criatura em uma nova criatura. Queridos irmãos, que o Senhor Deus continue nos ajudando, que o Espírito Santo, Ele tenha liberdade em nossas vidas para continuar limpando a nossa casa, porque as vestes nupciais, às quais o Senhor Jesus se referiu, e aqui Ele destacou um que estava sem, é justamente a sujeira do pecado que não poderia ter entrado naquela festa. Sabiamente Salomão escreveu, inspirado por Deus: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Isto só acontece quando o Espírito Santo está habitando nesse templo. Isto só acontece quando o Espírito Santo tem liberdade total de trabalhar. E aí fazer uma limpeza maravilhosa, como a que aconteceu com Davi, inclusive ontem, no culto de ensino bíblico doutrinário da Igreja Sede. O pastor José Leante estava ensinando sobre o Salmo 51. E o Senhor Deus fez uma obra maravilhosa na vida de Davi, como também fez em nossas vidas. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. O velho homem sempre quer se apresentar para eu voltar ao Egito, voltar ao pecado. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado. Olha o que o salmista vai falando aqui. O Espírito Santo limpando a casa dele. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha a mudança que o salmista precisava, meus irmãos, do velho homem para o novo homem. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Só o Espírito Santo pode fazer esta obra, meus irmãos.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. É como o pecado age na vida do homem, da mulher, que não tem a Cristo Jesus. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. E agora, ele continua a dizer: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Porque eu fui chamado, eu tenho que corresponder a esse chamado, e isto se dá através do espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Olha a consciência de Davi acusando ali. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. O Senhor não quer de nós, meus irmãos, o que muitos estão vendendo por aí através do Evangelho. O Evangelho não se vende. O Evangelho não é comercializado. O Evangelho não precisa de amuleto. Não precisa não. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar, como se fazia no Antigo Testamento. Hoje, finalizando essa mensagem, o que nós precisamos, meus irmãos, é valorizar o chamado que o Senhor nos fez e a escolha que Ele teve para com aqueles que corresponderam, porque muitos são chamados, mas, infelizmente, poucos são escolhidos. Que nós sejamos, além de chamados, sejamos escolhidos verdadeiramente, para nós pregarmos a palavra de Deus, darmos bons testemunhos e darmos fruto, e fruto com abundância. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, abençoando a família de cada um dos irmãos e concedendo saúde a todos nós. Nós vamos orar agora. Curve a sua cabeça, por gentileza. Nós vamos orar ao Senhor Deus, suplicando a misericórdia dEle sobre as nossas vidas e sobre aqueles que estão enfermos também. E aqui você pode orar ao Senhor, apresentar a sua necessidade, porque Ele tem cuidado de ti e Ele é poderoso para te abençoar. Amado Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, aprendemos a tua palavra agora, Senhor, revelada pelo teu Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, a compreender a profundidade desta palavra, correspondendo ao chamado, ao convite que o Senhor tem feito para as bodas. E ao corresponder, Senhor, o Senhor poderá se agradar de nós e nos escolher, para que a gente possa cada vez mais dar bons frutos, frutos dignos de arrependimento. Nós não merecíamos nada, Senhor, mas as tuas misericórdias nos alcançaram. Continue nos ajudando, ajudando nossa família, nos abençoando, Senhor, nos guardando de todos os males. Senhor, cuida dos teus filhos que estão enfermos, acamados, Senhor. Não cessamos de orar em favor do pastor Valdemiro. Também, Senhor, do jovem Mateus Fresarim. Tenha misericórdia deles, Senhor. O Senhor é poderoso para restabelecer plenamente a saúde de cada um. Em nome do Senhor, nós oramos e apresentamos os pedidos dos teus filhos,
que estão apresentando a Ti, Senhor, e confiando que o Senhor é poderoso para nos agraciar com esta bênção. Senhor, nos ajuda, pelo Teu Espírito Santo, a nós fazermos a Tua vontade. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém.